Eu que agradeço muito o convite que você fez, né? Muito feliz aqui por poder contribuir com todo mundo. Muito obrigado. Então, antes de iniciar, eu gostaria de fazer uma breve apresentação do meu entrevistado, que é Leonardo de Moraes, advogado, secretário-geral da OAB Alagoas, presidente da Associação dos Criminalistas, ex-presidente da Acrimal e também é professor universitário. Seja muito bem-vindo mais uma vez. De grande importância, um tema que, por vezes, pode passar despercebido, mas hoje nós vamos conhecer diversas curiosidades acerca do advogado criminalista. Desde já, para iniciar, eu já quero saber como que funciona o serviço prestado pelo advogado criminalista. Então, Carlos, boa noite, né? Como eu falei inicialmente, é um grande prazer, né, de fazer parte aqui da live com você e, claro, o seu convite eu aceitei de pronto, né? Por ser uma grande oportunidade de chegar e explicar um trabalho que é tão importante, que envolve a advocacia criminal. Nós sabemos que o advogado é indispensável, né? A própria Constituição Federal já diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. Se a palavra que usa o texto constitucional, a palavra indispensável, significa que não há justiça sem advogado. Então, todas as pessoas que são acusadas, eventualmente, da prática de um fato criminoso, têm direito a um advogado. Ou seja, o advogado ele vai exercer meramente o direito de defesa. E essa circunstância é tão importante, por quê? Porque o advogado resolve sofrimento, dor, amargura, excesso de poder, abuso. Logo, exercer a advocacia é como se fosse um sacerdócio. E se existem anjos na terra, certamente são os advogados. Essa é a certeza que eu tenho. Muito bem. Uma coisa que eu tenho uma dúvida. Se uma pessoa já for considerada culpada de determinado ato, como que a defesa já começa a agir diante disso? Eu vou começar, Carlos, através de um exemplo, né? Agora que eu me lembrei de um exemplo. Imagine que o juiz determina a busca e apreensão na casa de alguma pessoa, né? E nessa busca e apreensão, todas as garantias foram respeitadas. A sequência de atos que a lei estabelece, ela foi respeitada. E digamos que lá nessa casa foi localizado um documento importante acerca da culpabilidade de um crime de corrupção. Perceba, a pessoa praticou corrupção e ela também tem a característica de ver com várias posses, né? Ter carros, lanchas, né? Ostentação e assim por diante. Não cabe ao advogado observar a vida pretérita feita pelaquela pessoa que foi presa. Não cabe ao advogado fazer um juízo moral acerca do comportamento anterior que aquela pessoa realizou. O advogado cabe apenas a defesa técnica. Ou seja, o comportamento que ele tinha, a bandeira que ele levantava, a ideologia, não importa. Cabe somente ao advogado defender os direitos daquela pessoa que foi eventualmente acusada. E a gente tem muita impressão de que o advogado defende pessoas, o advogado defende apenas direitos. E quando você, enquanto advogado, desempenha a advocacia, você pode exercer o seu direito de defesa de duas formas. Ou a defesa de mérito, que diz respeito a testemunhas, depoimentos, documentos, como pode também fazer a defesa de direito. Significa o quê? Observar se o processo satisfez o devido processo legal, ou seja, se a lei foi efetivamente satisfeita. Então, a questão da culpa, o juízo moral do advogado, ele não interessa no momento em que você vai exercer ou aceitar a defesa criminal de alguém. Certo. Doutor, é possível que o cidadão consulte um advogado criminalista pelo telefone, fazendo uma ligação? Carlos, você ser contratada por telefone é muito difícil, né? O ideal é que exista essa conversa pessoal. Precisa. Quando você conversa pessoalmente com alguém, você sente o que a pessoa diz, sente a verdade, sente a confiança em alguém. Aliás, a principal condição para alguém ser contratado na advocacia significa confiança. Se a confiança existe, significa que o trabalho tem muita chance de ser um trabalho bem feito. Logo, a forma de você se consultar com um advogado não é por telefone, nem você contratar o advogado por telefone. O interessante é que você tenha essa conversa pessoal para saber se o advogado realmente é aquela pessoa que vai lhe representar e que, portanto, vai haver uma troca de confiança entre a pessoa que é o ser constituído e a pessoa aí que vai ser contratada. Diante desse tempo que nós estamos vivenciando, é possível que haja essa conversa como nós estamos no momento para resolver alguma causa? O atendimento pessoal ele é essencial, mas atravessamos agora uma pandemia, né?
Quando você fala, por exemplo, em epidemia, que é um crime previsto no Código Penal, significa um rápido contágio, né, a um número determinado de pessoas em uma região específica. E quando você evolui para uma pandemia, significa que é algo global, e o mundo inteiro está sendo atingido. Então, diante deste problema e das medidas que foram feitas pelo Poder Executivo Municipal, Estadual, bem como federal, o atendimento pessoal ele é hoje vedado, né? Aliás, ele não é vedado, ele é recomendado que não aconteça. Só que nós, segundo o decreto estadual, fazemos parte de um serviço essencial. Logo, o atendimento pessoal ele pode acontecer desde que haja um prévio agendamento. Mas hoje nós temos, Carlos, uma invasão da tecnologia, de forma que possuímos aplicativos em que a gente consegue desempenhar uma videoconferência quase que com a mesma qualidade que estivesse presente frente a frente. Mas, logicamente, que as medidas de videoconferência são aplicadas agora por conta da pandemia, porque nada substitui o atendimento pessoal. Certo. Doutor, qual procedimento é feito para ser atendido pelo advogado da área criminal e obter uma informação precisa e detalhada? Olha, existe, Carlos, alguns estilos, né? Eu vou dizer praticamente aquilo que eu cito, né? E até como professor da faculdade, já desde 2016, são 14 anos de aula na faculdade, né, ininterruptamente, eu sempre tenho o costume de pegar um pedaço de papel e explicar à pessoa que vai contratar a gente, qual a sequência de atos que vai ser feita daquele momento até o fim do processo. Então, eu explico quais são as fases que existem no inquérito policial, após o inquérito policial, para onde ele vai, que é para o Ministério Público, quais são as opções que tem o Ministério Público para oferecer o inquérito policial, a ação penal, determinar o arquivamento do inquérito policial. Uma vez oferecida a ação penal, quais são os atos que vão acontecer, e a resposta à acusação é a audiência. Quando chega mais perto da audiência, eu vou explicar basicamente qual seria a melhor postura daquela pessoa que vai exercer o seu direito de defesa. Essa postura ela é indispensável porque a audiência, muito mais do que ouvir, é sentir. E se você sente alguém frente a frente, como diz face to face, né, essa relação de confiança, você é capaz não só, né, de passar uma boa mensagem, como também convencer a autoridade judicial acerca de sua inocência, né, acerca do menor grau de culpabilidade, para que você tenha ou a absolvição ou a pena mais adequada possível, né, àquela acusação que existe contra si. Então, basicamente, esse seria o estilo, né? Eu também sempre passo às pessoas a senha do processo. Com a senha do processo, ela consegue acessar os autos para saber qual foi a acusação, qual foi o trabalho que foi feito, bem como se eu correspondo ou não às expectativas daquela pessoa, né, que me contratou. Um abraço aqui, Anivaldo Barbosa, né, nosso presidente da OAB, entrou aqui na live. Muito bem. Doutor Leonardo, por que existem tantos casos criminais iguais e com decisões tão diferentes? Carlos, é um problema, né, que afeta ao Brasil inteiro. E isso decorre muito das origens, né, do estudo, da formação das ciências penais, ciências criminais aqui no Brasil. Terceiro, o Brasil ele é adepto a um sistema chamado Sistema Romano-Germânico. Nesse sistema existe o chamado Império da Lei. Significa que a lei existe para que as pessoas venham a satisfazer de forma obrigatória o que a lei diz, bem como a lei traz para o Estado uma autolimitação. Então, a lei ela existe para servir as pessoas, obrigar as pessoas a um certo comportamento e também para estabelecer para o Estado uma autocontenção. Esse é o sistema chamado Common Law, que a base, portanto, é a própria lei. E há também um segundo sistema, se chama Civil Law. E há um segundo sistema chamado sistema da Common Law. E a Common Law ela é baseada em precedentes. A gente assiste em filmes americanos, como Suits, por exemplo, né? E sempre alguém que vai exercer uma defesa, ela procura se antes existe naquela corte alguma decisão para casos parecidos como aquele. Então, esse sistema em que a base é precedentes não é o sistema que o Brasil adota, em tese. Então, há um sistema cujo império é a lei e um sistema cujo império são os precedentes, ou seja, decisões dadas pelos tribunais naquele país, naquela região. Só que o Brasil, ele não satisfaz nem a lei, nem precedentes. Por isso que diz o Brasil é uma confusão, porque há um sistema híbrido. Há casos em que a lei diz que o comportamento deve ser esse, e mesmo assim o comportamento é praticado de forma diferente, e nem por cima, e nem por esse momento, aquele comportamento desviado é nulo, é declarado como ilícito, enfim, aquele comportamento permanece mesmo ao arrepio da lei. Então, há uma justificativa por esse momento. Ou seja, se a lei é quem impõe o comportamento do juiz, e se o juiz não observa a lei,
é a justificativa para que você tenha casos iguais com decisões completamente distintas. Isso gera, Carlos, uma grande insegurança jurídica. Porque é possível que alguém que pratique o mesmo fato, se fosse para a vara A, teria uma decisão. Se é para a vara B, a decisão ela é completamente distinta. Então, é uma incoerência ao sistema, gera uma insegurança muito grande, de forma que as pessoas não sabem qual seria a melhor decisão, se é do juiz A ou se é do juiz B. Infelizmente, é uma realidade no Brasil, muitas vezes motivada por aspectos de ideologia, de visão de mundo, né, de passado, de uma visão não imparcial, e infelizmente é o momento em que vivemos. Né? Hoje, com essa confusão e com as redes sociais, que prega muito mais a desinformação do que a informação, isso vem aumentar muito, infelizmente. Verdade. Isso me recorda aquele caso daquela mulher que furtou aquele pote de molho que custava R$ 2,98 e teve que parar no STJ. Diante do que o senhor falou, queria que comentasse esse caso, porque praticamente foi um caso, como é que podemos dizer? Ninguém incentiva o roubo e nem fazer essas coisas, mas teve toda uma repercussão, teve todo um processo. E, além disso, existem tantos processos que estão em filas, guardados em fileiras e não estão sendo, como é que se diz, julgados ali. Queria que o senhor comentasse em relação a isso. Existem casos como esse que chamam a atenção. Né? Abraço aqui o Alexandre, nosso sócio do escritório. Existem casos que realmente chamam a atenção. Esse caso em que você falou, Carlos, uma pessoa chegou a ser presa em flagrante, teve a prisão preventiva decretada e logo depois foi arbitrada uma fiança de R$ 350. O bem que ela havia levado seria um molho shoyu de R$ 2,98. Perceba, você levou para trás das grades uma pessoa que levou um bem cuja lesão ao patrimônio da vítima é algo completamente insignificante. E se percebe que essa decisão, isso foi acontecendo em São Paulo, né? O juiz decretou a prisão preventiva, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve, então, a fiança de R$ 350, mesmo que a pessoa sem ter condição de pagar, e somente o STJ determinou a liberação daquela pessoa. Significa que você movimenta a máquina judiciária para punir alguém por um fato que é insignificante. E isso, Carlos, sem levar em consideração que a lei penal não pune fatos insignificantes. Enquanto a gente se preocupa em punir fatos cuja lesividade é zero, cuja lesão ao interesse social não aconteceu, você deixa na prateleira ou nas fileiras guardado vários processos com fatos de grande repercussão, como estupro, crimes sexuais, crimes em que há violência ou grave ameaça à pessoa. Então, isso é feito, e até eu escrevi na rede social, isso é uma verdade quanto crítica, né? Você não pode punir alguém por fatos irrisórios e por fatos insignificantes. E a contenta de você querer punir pessoas que praticam fatos cuja consequência será a sua absolvição, você esquece dos casos mais importantes, ou seja, aqueles casos que realmente merecem, né, uma atuação do direito penal. Verdade. Doutor, o que é necessário para se ter um bom resultado num processo criminal? E essa questão, Carlos, como é que ela varia, né? Existem alguns princípios básicos para quem vai desempenhar, basicamente, a advocacia criminal. Primeira coisa é a dedicação. Né? Quando você recebe um caso criminal, você tem a obrigação de ler o fato de cabo a rabo, né? Todas as suas páginas. Segundo, é preciso que você faça uma leitura acurada. Uma coisa é a forma como você lê o processo enquanto acusação. E a outra coisa é enquanto defesa. E para um advogado ele conseguir bons resultados, ou para ele conseguir ter um retorno financeiro interessante, depende muito dos seus resultados. As pessoas costumam sempre, quando vai contratar alguém, perguntar a outra pessoa se aquela pessoa que você chama é referência, qual o respeito que ele tem em relação às pessoas, se ele é alguém que se dedica à sua causa, se ele é alguém que estuda diariamente, se ele observa o entendimento jurisprudencial, se ele briga por você. Teve um caso, Carlos, interessante, de um bate-papo que teve lá em Aracaju. Há um autor chamado Rômulo de Andrade Moreira, que ele falou qual seria o melhor perfil para o advogado enquanto procurador de justiça. E deixou bem claro que o bom advogado não é aquele que fica fazendo média com A, B ou C, mas assim aquele que briga pelo seu direito. Imagine que você, Carlos, é acusado de um fato que você não praticou. Você prefere o quê? Um advogado que faça média com A, B ou C? Ou prefere alguém que lute por todas as suas forças, né, para conseguir lhe absolver do direito? Então, o interessante seria, para que você tenha um bom resultado, que você se dedique ao caso, né, trate o caso com grande responsabilidade e também, que é um ponto importante, nunca pegue tantos casos, tantos quais aquele que você não possa dedicar bem para a defesa do seu cliente.
Existem pessoas que eu conheço que conseguem pegar um grande número de casos se você não consegue dar atenção devida àquele caso criminal que é apresentado. Diante de toda a experiência que o senhor já tem, eu pergunto, há algum caso que foi difícil realmente de resolver, o senhor pensou em abandonar? Já teve casos, né? Basta aí a Ana e a Renata. Teve casos, sim, que eu neguei. Perceba o seguinte, se o advogado, em regra, não vai alegar nenhum caso. Nenhum caso é indigno para que o advogado ele venha assumir. Só que é possível que, através do seu foro íntimo, você não queira se dedicar à defesa de alguém. Isso aconteceu comigo, especialmente, duas vezes, né? Que são casos, duas situações, que são casos que teve grande repercussão, mas eu observei se valeria ou não valeria a pena. Né? Então, é um juízo particular que eu posso exercer. Uma vez que eu assumi do cargo, o juízo moral não existe. Então, eu posso negar a aceitação de casos, mas não posso, uma vez aceito, levar em conta o meu juízo moral para que determine se eu vou prosseguir na defesa ou não, se eu vou me dedicar mais ou menos. Então, isso já aconteceu sim comigo, né? Claro que por dever de sigilo não vou expor quais são os casos, mas sim a opção do advogado negar ou não caso. Eu, especialmente, em 15 anos de advocacia, só me lembro de 2 casos que eu não peguei, por conta de juízos morais pretéritos, né, que eu fiz mesmo para que eu não viesse a assumir o caso, né, por questões de foro íntimo. Mas são casos em que eu me lembro, né, de eu não ter aceito e não me arrependo de não ter aceito. Mas são 2 casos. O resto tudinho, se houver contratação, se fecharmos um contrato, para mim não há nenhum motivo de eu chegar e recusar qualquer caso criminal. Muito bem. Como devo consultar um advogado criminalista e obter informações precisas acerca de sua idoneidade, fidelidade e confiança? Há muito tempo, né, Carlos, a gente tinha um acesso, né, às informações muito de forma reducionista, né? Hoje a gente tem a internet que nos dá uma gama de informações sobre qualquer pessoa. Então é interessante que você, quando venha consultar um advogado ou que venha contratá-lo, observe qual a imagem que essa pessoa tem perante o corpo social, né? Qual é a carreira que ele fez, quais são os cursos que ele traçou, né? Qual o perfil que ele tem em relação a alguns colegas, né? Se ele coloca os seus interesses pessoais acima de qualquer interesse na causa, enfim, pegue informações em relação a terceiras pessoas, né? Eu vejo hoje, Carlos, que muitos dos colegas, né? O Bruno colocou aqui, notório saber... que é isso, Bruno? Eu vejo assim muitos colegas em alguns momentos querendo atropelar um pouco um caminho que é árduo, né? Existia e como existe de fato ainda uma grande explicação de que você só consegue ter bons rendimentos após 10 anos de advocacia. E existem colegas que são um pouco apressados e querem fazer isso com 2 ou 3 meses de advocacia, né? Uma carreira se constrói com o tempo e a advocacia tem uma vantagem. Em tese, né? Em regra também, quanto mais tempo, melhor você fica, né? Você consegue adiantar atalhos e não consegue repetir os erros que você cometia no passado. Enfim, acesse a internet, pergunta a amigos, a outros colegas advogados para saber se aquela pessoa que você está contratando é a pessoa que vai se dedicar de corpo e alma à sua defesa. Abraço aí, Bruno. Doutor, para poder se tornar, para ser advogado, tem que ter a carteira da OAB. Mas existe aqueles, como é que eu posso definir? Comboio de advogados que são formados, mas que não têm a carteira da OAB e passam a atuar, passam a querer defender alguma causa. Existe isso? Aqui no estado de Alagoas, já chegou algum caso à OAB? Existe um acompanhamento, um monitoramento em relação a isso? Primeira coisa, né? Existia antigamente a figura do rábula, né? O rábula era alguém que ele exercia advocacia sem ser advogado, né? A figura do rábula, ela não existe mais e jamais deveria existir. Abraço, Marcos. E isso é por uma questão bem simples. A advocacia ela é uma profissão que depende de uma série de condições. Primeiro, você tem que fazer o curso de Direito. Após acabar o seu curso de Direito, você tem que cometer uma prova da OAB, né, que é uma prova que tem uma certa dificuldade para que você consiga desempenhar uma função tão nobre que é a arte de você defender. Após fazer a prova da OAB, você tem que passar por um processo na Ordem dos Advogados do Brasil para admitir sua inscrição e para saber se você tem idoneidade suficiente para desempenhar a função como advogado. Depois você faz o juramento, recebe a carteira e você pode, portanto, advogar. As pessoas que não passam por esse procedimento e desempenham a advocacia não só cometem hábitos irregulares, como também cometem crimes. Existe o exercício legal da profissão, que acontece, portanto, que é um fato previsto na própria lei penal,
que estabelece, então, como conduta criminosa a pessoa que venha desempenhar a advocacia sem ser advogado. E nós temos atualmente uma comissão chamada Comissão de Fiscalização que busca justamente punir as pessoas que desempenham a advocacia. O fim dessa punição é não só proteger os próprios advogados, né, que só pode desempenhar a advocacia quem tiver esses requisitos que eu falei a você, como também proteger a própria sociedade em relação ao mal profissional. A advocacia, como eu disse, é alta de muita responsabilidade. Além de estudar, de se dedicar, você tem que ter formação para tanto que só passa quem termina o curso de Direito, é bacharel em Direito, faz a prova da OAB, ultrapassa o procedimento da OAB e faz juramento. Sem isso, ele não só desempenha ilegalmente uma profissão, como também comete um fato previsto em lei como crime. Se o estudante, depois que terminar a faculdade, não decidir passar por nenhum desses processos, como que fica? Ele não vai atuar, não pode fazer mais nada em relação à advocacia. Como funciona? Não pode. O máximo que ele pode, durante a faculdade, servir como estagiário. Ele pode, então, trabalhar como estagiário no Escritório da Advocacia, no Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria Pública, Polícia, mas ele não pode desempenhar a advocacia. Nós temos, como eu disse, uma comissão de fiscalização. Uma vez observado esse material será levado, portanto, à autoridade policial, que no caso aí é a Polícia Federal, porque a vítima seria a própria OAB, né? E aí vai dar ensejo a um processo, a uma investigação policial e um futuro e eventual processo criminal. Uma vez havendo esse processo criminal, nem ele desempenha a advocacia e caso ele venha no futuro a prestar o exame de ordem e passar, certamente ele não vai preencher os critérios e sequer vai se tornar um advogado. Um abraço, Maria. Existe um período que você tem que fazer a prova da OAB, se não fizer, não vai mais poder. Existe isso, algum prazo determinado? Não, a prova da OAB ela acontece em 3 ocasiões no ano. Né? Não está acontecendo agora por conta da quarentena, por conta do isolamento social. Né? E por isso não está havendo a prova da OAB. São 3 provas por ano. Né? Não há uma periodicidade. Uma vez você sendo bacharel em Direito, você está habilitado a prestar o exame de ordem e ser aprovado. Não há tempo para isso. Você pode, por exemplo, terminar o curso de Direito, por exemplo, em 2005 e prestar o exame de ordem em 2020. Não há tempo para isso. Não prescreve entre a hora em que você foi bacharel em Direito e a hora que você fecha o exame de ordem. Certo. Doutor, é possível consultar os valores de serviços de forma genérica para determinada defesa penal? Olha, não existe uma tabela, Carlos, para que você venha procurar um advogado. Eu vou fazer aqui uma comparação em relação à parte da medicina. Você pode procurar médicos que trabalham com uma grande quantidade de pessoas que ele pode cobrar R$ 50 pela consulta. Existem outros que cobram R$ 600. Né? Então, não há uma tabela. Para que você venha cobrar. Não há o advogado A, B e C. Nem tampouco você pode fazer leilão. Se você for escolher um advogado pelo preço, a probabilidade de seu serviço não ser bem prestado é muito grande. Porque quanto mais complexo o processo, mais alto vai ter o valor. Então, a gente fixou basicamente, enquanto advocacia, um chamado tripé, né? Para que você venha cobrar. Primeira coisa, qual o tempo de atuação que o advogado tem, a formação? Então, qual a formação que tem o profissional para defender? Isso é um ponto que deve ser levado em consideração. Segundo, qual a capacidade financeira daquela pessoa que vai pagar? Isso também conta. Né? E terceiro, o principal, que é a complexidade da causa. Imagine que alguém é chamado para trabalhar num processo que envolve um homicídio doloso, crime doloso contra a vida, um homicídio, né? Cuja vítima é um número plural de pessoas, o fato chegou à mídia, tem grande repercussão, o trabalho é muito grande, o juiz decreta a prisão preventiva, você vem lá tentar revogar a prisão preventiva, vai negociar, etc. Né? Quais são as informações que você dá para buscar a absolvição do seu cliente? Tem a primeira fase, depois haverá o júri posteriormente, a imprensa em cima, o Ministério Público, a Polícia Militar, a Polícia Civil, perícia científica, sociedade, imprensa. Você não pode cobrar, de um caso dessa complexidade, um valor menor. Caso alguém venha cobrar um valor muito maior, pode ter certeza. Você não tem um advogado, mas sim meio advogado. Certo. Por exemplo, eu conheço 2 advogados, um exemplo, e preciso de um para uma determinada causa, mas eu vou consultar os 2. Um disse que aquela causa chegou a custar 5.000, já o outro disse que aquela causa chegou a custar 15.000. Eu posso desconfiar e posso chegar a denunciar essa atitude desse advogado que cobrou mais, ou como é que eu faço em relação a isso? Não, a infração acontece, Carlos, quando alguém cobra honorários aviltantes.
E o aviltamento acontece quando você cobra um valor menor do que aquele que é permitido pela Ordem dos Advogados do Brasil. Então, não existe teto. O que existe é algo mínimo. Se você tem o algo mínimo, você não comete infração ética. Ao contrário, se um advogado vai oferecer um serviço dele para cobrando 15 mil reais, enquanto o outro vai cobrar 3 mil reais, ele cobrou honorários aviltantes, observando a complexidade da causa presente, portanto, na tabela da OAB. Então, existe a infração ética quando você cobra muito pouco, e não quando você cobra muito de acordo com a complexidade da causa. Mas perceba, não é uma matemática fechada. O que a lei pune, o que o Estatuto da OAB pune, é a cobrança aviltante. O que for para cima, a punição não acontece. Só para complementar, existem advogados que, de acordo com aquele passado que ele tem, né, de estudo, a respeitabilidade, né, o seu trabalho perante os tribunais, que ele vai cobrar um valor muito maior. E, geralmente, as pessoas que estão precisando de um bom advogado, eles não vão procurar advogado pelo preço, mas sim por sua qualidade. Né? Ha chegado o momento em que o advogado é a única voz que clama por você. Existe o mundo inteiro contra você, como eu disse. Imagine um exemplo, eu sempre falo isso para meus alunos no primeiro dia de aula. Imagine que alguém numa pequena cidade é acusado da prática de um crime que chocou a população. Está a população contra você. Né? Aquela pessoa, por exemplo, ela é presa em flagrante pela polícia militar. É levada então à polícia civil. O inquérito policial é instaurado, o Ministério, a audiência de custódia, ele permanece preso, o Ministério Público pede a prisão preventiva, o juiz decreta a prisão preventiva, a imprensa coloca a cara daquele rapaz na primeira capa dos jornais, a família da vítima clama por punição. Então você tem de um lado a Polícia Militar, a Polícia Civil, a perícia científica que requisita, que é obrigada a fornecer informações quando há requisição da Polícia Judiciária ou do Ministério Público, até do Poder Judiciário também. Existe a figura do juiz, que às vezes tem um alinhamento muito forte com a acusação. Você tem a imprensa, tem a sociedade. Tudo isso contra quem? O advogado. Então, as pessoas têm que entender que o advogado criminal ele é o seu único porta-voz contra todo um sistema. Existe um autor chamado Carnelutti, Giuseppe Carnelutti, que dizia que o lugar do advogado seria no último degrau da escada, ao lado daquele que é apedrejado pelas pessoas. Então, a função do advogado ele tem essa importância. E as pessoas reconhecem muito mais a importância quando são acusadas, quando você percebe que a única voz que clama por você é o advogado. Doutor, é possível que o advogado possa ser contratado para trabalhar pelo resultado de uma causa? Não, Depois que ele for... advogado... Pode falar. Qualquer advogado, Carlos, que venha a prometer resultado não é advogado, é um charlatão. Nenhum advogado, eu digo todos sem exceção, nenhum advogado pode prometer resultado. Nenhum advogado. O advogado promete o seu trabalho para buscar, então, o melhor resultado. Agora, ele não pode jamais prometer qualquer resultado. Tá certo? A nossa obrigação é de meio, não de resultado. Qualquer advogado que diga que vai conseguir e que pode ter certeza que isso vai acontecer, ele é um charlatão, não um profissional de advocacia. E ainda hoje existe muito. Acontece, né? Em todos os locais, em todas as profissões, há colegas que cometem erros, né? Tanto em qualquer área, né? Na medicina, na engenharia, na oftalmologia, na imprensa, em qualquer lugar existem erros que acontecem e a gente erra muito. Agora, há erros que a gente não pode cometer, como esse que você me perguntou. Verdade. Doutor, eu fui preso em flagrante, delito ou preventivamente pela justiça. O que fazer? É uma pergunta que não possui, como disse, uma resposta fechada, né? Eu vou separar a primeira coisa a seguinte, Carlos. Se uma pessoa ela tem contra si uma prisão em flagrante, né? Ela vai ser conduzida, portanto, à delegacia de polícia. Qual é a recomendação que ela faz? Que ela ligue, portanto, para um advogado. É direito dele que ele venha ligar para um advogado. O advogado não vai comparecer, vai acompanhar o depoimento que ele, portanto, vai prestar, né? E é interessante que ele siga as orientações que diga pelo profissional. Logo depois haverá, portanto, audiência de custódia. Então, na prisão em flagrante, basicamente, essa é a função do advogado inicialmente, nessas próximas 24 horas. Quando a prisão preventiva é decretada, a atuação da muda dá água para o vinho. Por que eu digo isso? Se a prisão preventiva é decretada, primeiro, a prisão em flagrante tem prazo para acabar, que é de 24 horas. A prisão preventiva não tem prazo para acabar. Logo, quando há prisão preventiva, é porque existe uma investigação pretérita. Existe a participação do Ministério Público e do Poder Judiciário. Então, tem a polícia, o Ministério Público e o Poder Judiciário. A revogação ela é muito mais complicada.
Então, essa atuação do advogado, ela é muito mais intensa. Tanto no flagrante, que dura em tese 24 horas, quanto na prisão preventiva, que não tem prazo. Então, não existe, basicamente, como disse, uma atuação do que possa ser feito. A recomendação que se dá é a primeira coisa, sempre ouça o seu advogado. Segundo, aquele que diz o seu advogado não pode ser confrontado com o que diz terceiras pessoas. O seu advogado, portanto, ele é o seu porta-voz. É a única voz que clama por você. Então, nessa fase, é interessante, siga-se a orientação do advogado e também para o advogado ele passar o máximo de informações para aquela pessoa que acabou de ser presa, bem como para a família. Nesse momento, a família quer muita informação. Então, você se dedica muito para que você consiga trabalhar, né, consiga desenvolver suas teses, dar orientações, preparar petições, ler o processo todinho e, além de tudo isso, visitar a pessoa que se encontra presa no sistema prisional e passar informações para a família. Então, um misto entre dedicação, informação e seguir o trabalho do profissional é o ideal para quem se encontra preso, ou em flagrante ou em prisão preventiva decretada. Diante disso, é necessário contratar um advogado para me acompanhar até a delegacia? Olha, claro que a lei estabelece como faculdade acompanhar ou não um advogado, mas existe sim uma recomendação. Abraço, Val, amigo aí de infância. Né? Existe sim uma recomendação que você venha para advogado. Existe muitas vezes um conto, né? Eu vou dizer um conto ou uma história com E e não com H, que se diz que o inquérito policial é peça meramente informativa. E quando se fala aqui peça meramente informativa, seria o inquérito policial serve de base para o oferecimento de uma ação penal. Somente isso. Essa história não persiste. Por quê? Porque essa história não acontece hoje e é uma história que não com H, mas sim com E. Porque com base no inquérito policial, são determinadas prisões preventivas, cautelares, são determinadas buscas e apreensões, interceptação telefônica são feitas, sequestro de bens, ele pode retirar você da sua função. Tudo isso com base no inquérito policial. Logo, o inquérito policial não é uma peça meramente informativa. Através dele, muitas condenações vêm a acontecer. Por isso que a atuação do advogado nessa fase tem que ser sim redobrada. Caso a atuação na fase de inquérito policial não seja zelosa, o mal pode acontecer e muitas vezes uma condenação com base meramente no inquérito policial. E perceba, o inquérito policial é como, muitas vezes, do ponto de vista prático, o delegado estaria a serviço do órgão acusador. E como é que a defesa ela realiza investigações? Segundo a lei, você pode requerer o delegado de polícia que ele faça alguma investigação. E ele faz a investigação se, por acaso, ele julgar conveniente. Por este motivo, como forma de você equiparar quem acusa e quem defende, o Conselho Federal do OAB editou o provimento 188 em 2018, que criou e regulamentou a chamada investigação defensiva. Ou seja, atualmente investiga não só a polícia, como o advogado. Tudo isso para o interesse da justiça, porque com base em informações da delegada de polícia e da defesa, você consegue, portanto, ter um melhor resultado. Então, é uma forma importante de você equiparar. Mas, faticamente, muitas vezes você, quando vai atuar num processo e se preocupa apenas com a advocacia meramente reativa, ou seja, o Ministério Público oferece uma ação penal e só no processo você desempenha a defesa, muitas vezes é tarde. Porque todo o material probatório, perícia que é feito, documento que foi apreendido, interceptação que foi realizada, tudo isso é prova produzida na fase do inquérito policial. E se você for esperar para depois, vai ser tarde e a possibilidade de condenação ela é altíssima, né? Que deve sim acontecer. Certo. Agora vamos à parte de experiência. O senhor, como advogado criminalista, qual a sua opinião acerca disso? E também queria que falasse um pouquinho da experiência de todos esses anos. Você fala na experiência como advogado, né? Como advogado criminalista. Eu queria que citasse só apenas um caso que chamou bastante a atenção do senhor e um caso que foi, podemos dizer assim, o cúmulo do absurdo, se houver. Olha, observe, eu vou tratar de casos assim que marcaram, né? Assim, tem vários casos que marcam, geralmente eu não me esqueço daquilo que eu atuei, não. Mas teve um caso em que eu fui para uma pequena cidade do interior e lá houve a acusação de uma pessoa da prática de um fato contra algumas mulheres, eram jovens, né? E a população começou a se inflamar quando soube que eles estavam na delegacia de polícia.
E aí chegou a polícia militar para fazer uma corda, né, para que a população não invadisse a delegacia, e eu estava lá dentro na defesa daquela pessoa que eu defendia. Resultado, chegou uma escolta policial gigantesca para conter as pessoas começaram então a empurrar, começou um tumulto grande, spray de pimenta foi feito, spray de pimenta em toda a delegacia de polícia, chegou nos olhos de todo mundo, aí começava a desenvolver, a sentar, e a lágrima descia, enfim, entrou spray de pimenta. E nesse dia, eu só saí à noite, que era no interior, saí escoltado por 4 policiais para conseguir estar no carro e voltar para casa. Em outro caso, eu fui comparecer à audiência de julgamento para um caso também aqui que ainda está acontecendo até hoje. O outro já houve uma absolvição. Nesse caso está acontecendo até hoje, em que eu viajei em um carro blindado com 4 seguranças. E quando chegou lá na audiência, eles tinham policiais com fuzis, helicóptero, a cidade toda sob escolta. É um caso em que aconteceu, foram 4 audiências, a primeira foi assim, depois arrefeceu um pouco. Mas eu tive que ir escoltado e voltar escoltado também. Então, perceba, são 2 casos que marcaram, né? Pela qualidade da população que queria linchar uma pessoa, que depois ela foi absolvida, e um segundo caso, que ainda vai ser, que as provas mostram isso, que ainda vai ser absolvido, em que foi necessária uma grande segurança para que um simples ato acontecesse, que foi uma audiência. Então, são casos que trazem, não só no aspecto processual, mas no aspecto comportamental, né? Uma bagagem, né? Não de conhecimento, mas sim de atos que fogem um pouco a curva, né? E que torna a função do advogado muito mais importante, né? Não só de você enfrentar algum acusador, mas muitas vezes a população e até com risco de vida. Verdade. O senhor já ouviu comentários negativos de colegas, amigos e parentes acerca da sua atividade? Existe o preconceito? Acerca da minha atividade, não, né? Geralmente eu transito muito bem entre muitos colegas. Mas o que existe, na verdade, é um preconceito. Quando eu falo em preconceito, não é algo ligado à atividade em si, mas eu falo preconceito como preconceito, ou seja, um conceito prévio, né? E muitas vezes esse conceito prévio, ele é fruto de uma ignorância. Ignorância como falta de conhecimento acerca da função do advogado criminalista. E o que dá voz a isso hoje em dia são as redes sociais. Até pouco tempo atrás a gente lia, né, o que falava aí, às vezes, abraço Marcos, obrigado meu amigo, aquele que dizia as redes sociais, aliás, aquele que dizia a imprensa criminal através de jornais. Hoje em dia as redes sociais dão ensejo que qualquer pessoa tenha 10, 20, 1 milhão, 2 milhões de amigos, então qualquer pessoa ela vai ter voz hoje. E se percebe que com as redes sociais existe uma grande fonte de desinformação. Eu coloquei até no meu Instagram, recentemente, claro, uma brincadeira que tem um tom de crítica, falando que eu cheguei a ser diplomado pela Universidade do WhatsApp. Por quê? Porque as pessoas esquecem a ciência, esquecem a universidade, esquecem o conhecimento para dar valor somente a grupos de WhatsApp e de redes sociais, que são grandes fontes de informação e também de fake news, de notícias falsas. Então, todo esse momento, ele veio, então, aí a aumentar essa desinformação acerca da função do advogado criminalista. Eu me lembro que há pouco tempo atrás, né, o ex-ministro Sérgio Moro, que era juiz federal, ele teve um grande embate com alguns advogados. E uma vez deixado a magistratura e depois deixado o Ministério da Justiça, ele chegou a ser acusado, né, assim como acontece também com o presidente da República, né, de alguns fatos supostamente criminosos. E a primeira coisa que ele fez quando foi ouvido foi o quê? Foi contratar um advogado. Inclusive um advogado que desempenhou muitas defesas para grandes pessoas acusadas de grandes esquemas de corrupção. Então, nesse momento, você percebe a importância do advogado criminalista. E é importante o recado que as pessoas que cometem abusos têm que saber, porque um dia vão precisar sim do advogado criminal. Qualquer autoridade que é acusada da prática de um crime, que foi acostumado a vida inteira a cometer abusos, na hora vão procurar um advogado. E aí sim vai saber a nossa importância. Muito bem. Por que as pessoas ainda não compreendem o papel do advogado criminal? Eu vejo, Carlos, como um desconhecimento. Como eu disse antes, só para complementar, em algum momento a gente não era informado. Então, o desconhecimento via da ausência de fontes de informação. Com o grande avanço da tecnologia, você tem informações de sobra. Então, hoje, há o excesso de informação. E depois evoluiu, né, ou involuiu, ela regrediu um pouco acerca das fake news.
Então, a gente percebe hoje, a gente vive hoje com excesso de informação, percebe com fake news, uma desinformação e uma grande ignorância das pessoas em achar que você consegue aprender grandes conceitos em grupos de WhatsApp, em redes sociais, em Facebook, em Instagram. Então, neste momento, eu percebo um grande perigo e atribuo a esses motivos, sim, a falta a falta não, mas sim um excesso de desconhecimento acerca da função do advogado e criminalista, né, que muitas vezes é incompreendido. Eu, especialmente, eu não sinto nada, né? Qualquer crítica, para mim, não abala nada. Agora, quando a crítica vem por alguém que tem o dever de respeitar, uma nota é sempre importante e, quem sabe, até uma representação contra aquela pessoa, porque uma coisa é o senso comum falar adjetivos negativos acerca da advocacia criminal, que já é injustificado. Outra coisa são autoridades que têm por dever e a obrigação de respeito ao direito de defesa. Quais as recomendações o senhor pode deixar aos jovens advogados que estão iniciando suas carreiras agora? E um incentivo que eu peço que o senhor deixe, porque a live vai ficar salva, para quem desejar novamente assistir, para outras pessoas que vão assistir. Eu gostaria que o senhor deixasse esse incentivo acerca desse trabalho tão importante. E depois a gente vai falar de outra coisa que eu acho bem interessante que o senhor aborde. Um abraço aqui ao Ronaldo e a Eduardo, né? Grandes amigos, e Marcos também. Perceba, eu não gosto muito de me tratar como A, B ou C, né? Eu acho que a minha relação com a advocacia é simplesmente uma relação de esforço. Né? E a gente, quando costuma achar que chegou a um certo patamar, a comodidade ela vai acontecer e você vai passar a ser um profissional horrível, não aquele que você gostaria de ser. Né? Então, a recomendação, vou chamar assim, que eu sempre dou aos colegas, é saber que há tempo para tudo. A gente tem que calcar nossa carreira simplesmente na ética. Eu, pelo menos, tenho um pensamento seguinte, obrigado, Emerson, de que eu fico muito mal em saber que as pessoas têm uma imagem negativa minha, mas também os meus colegas. A mesma preocupação que eu tenho enquanto sociedade para saber que aqui pensa na minha carreira, eu também penso em relação aos meus colegas. Qual a imagem que as pessoas têm de mim? Né? Será que eles me falam algum segredo da sua vida porque não me têm confiança? Então, sempre o que eu falo aos colegas e os mais novos é que a gente tenha paciência e nunca coloque o carro na frente dos bois. E o segundo, esse aspecto ético que é uma obrigação nossa. Um terceiro ponto que eu diria como recomendação é diz respeito à questão da própria visibilidade, né? E nós temos, em alguns casos, uma grande festa, né? Que é feita. Alguns dizendo que a sua atuação foi bela, foi espetacular, e a gente nunca pode fazer o nosso autoelogio. Nós somos, do ponto de vista ético, o que pensamos. Mas o respeito que a gente vai ter enquanto profissional é aquilo que as pessoas dizem da gente, não aquilo que eu acho de mim mesmo. Então é importante também que a gente tenha um pouco mais, portanto, de humildade acerca disso. A superexposição, ela traz para a gente consequências que podem ser positivas, né? Afinal, quem é visto, ele não vai ser lembrado. Só que a sua superexposição também traz um combo de questões positivas e questões negativas. E quando você tem essa questão de você se projetar demais, acaba você se queimando, né, com o próprio brilho. A criminologia ela explica a chamada síndrome de mariposa, né? Que acontece com a mariposa, quando ela vê uma luz, ela vai para cima da luz e acaba se queimando com a própria luz. Então é importante que a gente tenha sempre paciência em saber, primeira coisa, que um dia a sua carreira vai ser alavancada. Segundo, que trate as pessoas com ética, se preocupe com a sociedade e com a visão que os seus colegas têm de si mesmo. Terceiro, né? Nunca passe o carro na frente dos bois. E quarto, trate o seu caso, ou quinto, né? Trate o seu caso aí com grande responsabilidade. A melhor propaganda, Carlos, não é aquela que se passa em redes sociais, na melhor revista, nem na melhor entrevista, mas sim aquela boca a boca. Né? A boca é que diz, aquele advogado é bom porque eu trabalhei com ele, porque eu precisei dele e ele foi a pessoa que me ajudou. Então, seriam aí recomendações simples, né? Especialmente a paciência e a ética, e nunca achar que as redes sociais, que é um mundo basicamente de faz de conta, ele vai representar aquilo
que você realmente gostaria de ser, né? E, como eu disse, sempre tomar cuidado com essas grandes aparições que elas podem trazer para você circunstâncias positivas, mas especialmente negativas. Muito bem. Agora eu gostaria de saber se há algum risco que o advogado criminalista possa vivenciar, ou se eu já vivenciou algum risco, os advogados criminalistas correm algum tipo de risco em relação à profissão, o senhor já passou por isso? Olha só, é difícil você encontrar algum advogado criminal que nunca teve nenhum tipo de ameaça, né? E eu estou nessa regra, né? Já aconteceu comigo uma ameaça que foi colocada também por meio de redes sociais, no privado. A diferença é que, da mesma forma que essa pessoa quis me ameaçar por conta da minha atuação, minha reação foi praticamente pior do que a dele, né? Não em ameaçar, mas saber que se ele conhece cada passo que eu dou, eu conheço também os passos que ele deu. Então foi assim, mas foi uma forma de autodefesa, né? Quis ir para o enfrentamento, né? Tomei algumas providências e chegamos a nos encontrar pessoalmente. E negou que aquilo não aconteceu, que ele usou um perfil falso, que eu sei que foi ele, né? Que não aconteceu e tal, enfim, isso já foi ultrapassado, né? E eu conheço também vários colegas que também passaram por alguns ameaças, mas também souberam se sair. Então, a reação, ela varia, né, de pessoa para pessoa. Mas qual seria, na verdade, a maior virtude que o advogado pode ter para não ser ameaçado? É sempre agir com ética e responsabilidade. Primeira coisa, não minta nunca para o seu cliente. Se, por acaso, o processo ele traz circunstâncias negativas, se o processo é difícil, se a prova é robusta, se a atuação da acusação é muito destemida, se o juiz sai da sua função de julgador e passou a ser um acusador, você tem que explicar cada passo importante ao seu cliente. Porque você não pode gerar para ele uma falsa expectativa. Se você age com ética, se você dá para ele a informação exata, e se você não mente nunca, jamais você vai ser ameaçado. Você pode ser ameaçado por quê? Porque a sua ação foi destemida e aquela pessoa pode sofrer os efeitos de uma ação penal, os efeitos de uma responsabilidade criminal. Isso sim pode acontecer. Mas não o defeito da sua ação antiética, mas sim uma virtude, né? A sua atuação, de repente, pode ser tão destacada, né, que você pode levar alguém a sofrer um tipo de responsabilidade. Eu tenho sempre esse princípio. Nunca sonegar qualquer informação, jamais mentir para qualquer pessoa que me contrata, né? E sempre atuar com responsabilidade. Se a minha relação com ele é uma relação de confiança transparente, jamais ele vai desconfiar de mim. Pode me achar feio, pode me achar chato, mas nunca desleal e alguém que tratou o seu caso com dedicação, né, ou com displicência. Verdade. Doutor, para encerrar, eu gostaria que o senhor respondesse isso. Os advogados criminalistas, por defenderem teses penais de vanguarda dos direitos do investigado acusado, geralmente ficam expostos a alguns pejorativos. Quais são eles? Como é que pode acabar com isso? A nossa relação hoje, Carlos, com muitas autoridades, é uma relação muito aberta, é muito transparente. Por exemplo, a relação com o Poder Judiciário Alagoano é uma relação excelente, com juízes, com o Ministério Público, com os delegados de polícia, com a Defensoria Pública, nem se fala, né? Porque nós somos advogados, um advogado público e advogado privado. Então, a relação com todos é uma relação muito interessante. Acerca, né, dessa pecha, né? De que o advogado ele é o defensor de bandido, né? E por conta disso mereceria, portanto, a mesma pena daquela pessoa que você defende. Como disse, isso é um fruto de uma desinformação. Mas muitas pessoas elas começam a mudar a concepção para o advogado quando elas mesmas já sentem contra si o peso da justiça criminal. Por exemplo, há pessoas que pregam sempre punição, que pegam o combate à corrupção, o combate ao crime e buscam sempre aumento de pena. E essas pessoas mudam da água para o vinho quando alguém que é o seu parente, ela sofre os efeitos de uma acusação, muitas vezes injusta, e aí começa, portanto, a virar o jogo, para dizer, peraí, o meu parente não merecia ser preso preventivamente. Não é possível que o juiz não observe esse fato. E eu sempre falo a mesma coisa. Digo, tá vendo? Quando se pede mais punição, quando se pede mais combate, quando se pede pena de prisão perpétua, um dia essa roda volta para a gente. É praticamente impossível, Carlos, que diante do caderno criminal, diante da quantidade de crimes que existe no Brasil, que a pessoa não venha cometendo um crime. Todo mundo comete um crime. Todo mundo. Qualquer pessoa comete um crime.
o caderno ele é muito grande. Se nós, por exemplo, criticamos alguém, se ofendemos a honra de alguma pessoa, nós cometemos um crime. Você é desonesto, você enfim, qualquer adjetivo, você comete um crime contra a honra, né? Se você está trabalhando em um estabelecimento X e resolve pegar uma caneta BIC do órgão público X e levar para casa, você acabou de cometer um crime de peculato. E perceba, a pena de peculato pode chegar aí até 12 anos de pena. E os tribunais não aceitam que você aplique o princípio da insignificância quando a vítima é o próprio Estado. Se você vai comprar CD pirata, se você compra um filme pirata, não fala em baixar, um filme pirata, você começou a cometer um crime de violação ao direito autoral. Perceba, são fatos que estão perto da gente, estão perto de nós. E por esse motivo, Carlos, sim, esse jogo ele começa a rodar quando você começa a explicar e que o crime está perto de nós. A gente sempre pensa, alguns pensam que eu sou o julgador, eu sou o acusador e o crime praticado por um fato por terceiro. Quando a gente também tem que ser isso, porque todas as pessoas cometem crimes segundo o tamanho desse caderno criminal que acontece no Brasil. Um abraço, Flávio. Flávio Moura foi meu professor da faculdade, né? Já há alguns anos atrás. Lembrei de você, professor Flávio, ontem, quando assisti o Gladiador. Estava aqui sozinho em casa, né? Então, enfim, essa pecha, né? Que existe defensor de bandidos, né? De defesas criminais, né? Por essa confusão entre a pessoa que a gente defende e o próprio profissional, a solução para isso sempre é a informação. A gente tem uma relação muito boa com todos os órgãos, capazes sim, de explicar qual a função do advogado criminalista na sociedade. E, infelizmente, as pessoas pagam por esse próprio mal e começam somente a queimar a língua quando procuram o próprio advogado criminal. Só para acabar, Carlos, eu lembro que há pouco tempo atrás teve um grande movimento de grandes passeatas no Brasil, não foi? Em 2016, contra a corrupção, as pessoas com a bandeira do Brasil, iam às ruas, etc. E eu comecei a perceber que naquela passeata tinha muitas pessoas que eram acusadas de praticar crime de corrupção. Então, perceba, o próprio corrupto, ele ia para a passeata para combater a corrupção, quando ele mesmo era réu no crime de corrupção. Então, é difícil você entender esse sentimento social. Por quê? Porque combater a corrupção todo mundo quer. Até o corrupto é contra a corrupção. Mas, enfim, a forma de você conseguir ultrapassar isso é sempre através da informação. A imprensa tem sido um grande parceiro nosso, que explica a real função do advogado criminal. Eu acho que isso pode vir a arrefecer no futuro, né, essa concepção e essa impressão do advogado criminalista. Mas hoje, com rede de WhatsApp, redes sociais, fake news e desinformação, a gente vai ter um trabalho um pouco maior até que as pessoas venham efetivamente a compreender qual é a função do advogado, especialmente do advogado criminalista. Muito bem. Muito obrigado, doutor, por sua participação aqui na live. Foi de extrema importância ouvir todas essas respostas, as experiências que o senhor já vivenciou e deixa como aprendizado aí, como todos também comentaram, conhecem bem o senhor, conhecem bem o trabalho e isso é o que importa. Muito obrigado mais uma vez, eu desejo sucesso aí na carreira, sei que o senhor está estudando muito, tirou esse tempinho para fazer essa live, e é isso, muito obrigado e sucesso na jornada. Queria agradecer, Carlos, claro, o convite, né? Para mim foi um grande prazer e uma grande honra, né? Só desejar às pessoas que nesse momento de pandemia, né, que observa determinações feitas então pelo poder público e a gente, enquanto advogado, enquanto operador do direito, que aproveita esta época para estudar. Eu não tenho dúvida, Carlos, que esses últimos 70 dias a gente conseguiu antecipar 10 ou 15 anos de tecnologia, né, de evolução tecnológica, de exclusão tecnológica. Então, aproveite esse tempo para estudar, porque é uma coisa certa. A advocacia de antes não vai ser a advocacia de agora. Né? Já vivemos uma grande explosão de tecnologia, né? E que se busca até audiência mediante videoconferência. Então, aproveite essa época não só para preservar a saúde sua e também dos seus familiares, mas também para estudar e também para se reinventar. E não se reinventar, certamente vai ficar para trás em um período pós-pandemia, né? Que vai acontecer, se Deus quiser, nos próximos dias ou nos próximos anos. Verdade. Muito obrigado e Deus abençoe e tenha uma ótima noite. Amém, meu amigo. Obrigado, viu? Boa noite. Já falou.